Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Vitor Dédalo, eu sou engenheiro de alimentos formado pela Universidade de São Paulo e hoje eu faço mestrado em Ciências da Engenharia de Alimentos, também na USP, no campus de Pirassununga. O tema da palestra que eu vou estar apresentando hoje para vocês é Campo Magnético, tecnologia emergente no processamento de alimentos. Nessa apresentação, eu vou começar contextualizando o tema para vocês, depois vou apresentar um pouco do que é o campo magnético, suas classificações e sua importância no processamento de alimentos, atuando na inibição ou no estímulo de processos. Por fim, as considerações finais e as referências utilizadas. Existem inúmeras tecnologias que visam aumentar a vida de prateleira de produtos alimentícios, para facilitar o cotidiano dos consumidores. Em sua maioria, essas tecnologias envolvem o emprego de altas temperaturas para inativar enzimas ou micro-organismos deteriorantes ou patogênicos, como, por exemplo, a pasteurização, a esterilização UHT, o branqueamento, a secagem, entre outros. Porém, por mais que esses métodos sejam extremamente eficientes, esses tratamentos térmicos afetam as características nutricionais e impactam negativamente no aspecto sensorial de vários alimentos. A gente consegue perceber o impacto disso quando comparamos o leite cru, tirado da vaca, com o leite pasteurizado de saquinho ou com o leite UHT de caixinha. Por mais que o tratamento térmico torne o leite seguro para o consumo, é notável a diferença no aroma e no sabor do produto. Assim, tratamentos não térmicos, como alta pressão hidrostática, desidratação osmótica, luz ultravioleta, pulso elétrico ou campo magnético, surgem como alternativa aos tratamentos convencionais, já que também têm a capacidade de inativar enzimas e micro-organismos, mas não afetam os aspectos sensoriais e nutricionais dos alimentos. Agora, a gente vai se afastar brevemente da ciência dos alimentos para falar um pouquinho da história e da física por trás do campo magnético. O fenômeno do magnetismo foi descoberto pelos gregos próximo de 800 anos antes de Cristo, quando eles perceberam que certas pedras eram atraídas por pedaços de ferro. Em 1600, William Gilbert sugeriu que a Terra é, na verdade, um grande ímã, visto que a agulha das bússolas aponta sempre para uma mesma direção. Mas somente em 1819, com o cientista Hans Ørsted, que foi descoberta a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Alguns anos depois, André Ampère sugeriu que correntes elétricas de tamanho molecular são as responsáveis por todos os fenômenos magnéticos, que é a base para a teoria moderna do magnetismo que conhecemos hoje. O magnetismo é um fenômeno em que materiais exercem uma força atrativa ou repulsiva sobre outros materiais, devido ao movimento dos elétrons e como eles interagem uns com os outros. Um campo magnético é definido como uma região do espaço em que um corpo magnetizado é capaz de magnetizar outros corpos ao seu redor, e a unidade de medida utilizada é Tesla, representado pela letra T. Os campos eletromagnéticos estão presentes no cotidiano dos seres humanos de várias maneiras, como na ressonância magnética, no reparo de fraturas ósseas ou no tratamento de inflamações. Os materiais podem ser classificados como diamagnéticos, quando não sofrem influência dos campos magnéticos, ou paramagnéticos, quando sofrem influência do campo. Além disso, os campos magnéticos são classificados como fraco, quando são menores que 1 militesla, moderado, quando estão entre 1 militesla e 1 tesla, forte, quando estão entre 1 e 5 Tesla, ou muito forte, quando são maiores do que 5 Tesla. Além disso, os campos magnéticos podem ser classificados como estático ou oscilatório. No campo magnético estático, a intensidade do campo é constante com o passar do tempo, enquanto que no campo magnético oscilatório, a intensidade do campo varia de acordo com o tempo, com o tipo e com a frequência da onda.
O campo magnético pulsado é um tipo de campo magnético oscilatório, que vem sendo muito utilizado para a preservação de alimentos. A tabela do slide apresenta esses diferentes tipos de campo magnético, suas características e seus diagramas correspondentes. Agora, a gente vai voltar um pouquinho para a ciência dos alimentos que nos interessa. Os campos magnéticos pulsados de alta intensidade vêm sendo amplamente utilizados como tecnologia de esterilização não térmica em alimentos processados, enquanto que os campos magnéticos de baixa intensidade são mais eficientes na ativação e promoção do crescimento de micro-organismos. Nesse caso, o campo magnético pode, em vez de inibir, estimular algum processo químico ou biológico de interesse. Agora, vamos falar um pouco sobre a inibição de processos através do campo magnético pulsado. Em um artigo de 2019, publicado na Food Control, Lin e colaboradores avaliaram o mecanismo antimicrobiano, a variação da membrana celular e de macromoléculas biológicas intracelulares e o metabolismo respiratório de Escherichia coli após tratamento com campo magnético pulsado. Os resultados obtidos mostraram que o campo magnético pode causar danos à membrana celular da E. coli e aumentar sua permeabilidade, reduzindo o conteúdo de proteínas, ATP e DNA e inibir a atividade da ATPase. Além disso, o campo magnético pulsado também exibiu alto efeito antibacteriano quando aplicado em sucos vegetais. Na figura do slide, podemos observar a membrana celular da E. coli antes da aplicação do campo magnético e após a aplicação do campo magnético uma e três vezes. Em 2022, em um trabalho publicado na LWT, Arteaga e colaboradores avaliaram como o congelamento associado ao campo magnético pulsado afetaram a preservação de compostos bioativos em mirtilo. Foram utilizados 10 tratamentos distintos que variavam a intensidade e a frequência do campo magnético. Um dos tratamentos formou cristais menores de gelo, o que permitiu a preservação da estrutura celular e também preservou as antocianinas e polifenóis, promovendo maior capacidade antioxidante. Além disso, o congelamento convencional e o congelamento assistido pelo campo magnético reduziram as atividades de polifenol oxidase e peroxidase. Na figura do slide, podemos observar a diferença da atividade das enzimas polifenol oxidase e peroxidase em mirtilos frescos, marcado em vermelho, com mirtilos submetidos aos diferentes tratamentos do campo magnético. Agora, vamos falar um pouco sobre o estímulo de processos através do campo magnético pulsado. Em sua dissertação de mestrado, Carine Wisiolek investigou a influência de um campo magnético estático na fisiologia da levedura Saccharomyces cerevisiae, crescendo em meio sintético à base de glicose. A levedura foi adicionada ao meio de fermentação em proporção de 10% em volume e mantida em estufa a 30 graus Celsius por 24 horas, em bioreatores submetidos a um campo magnético de 220 militesla. As amostras magnetizadas obtiveram aumento na produção de biomassa de 181%, quando comparadas com as amostras não magnetizadas, e também tiveram aumento no número de unidades formadoras de colônia por ml. Por outro lado, a produção de etanol não teve aumento significativo dentro da faixa analisada, o que pode indicar que o campo magnético desvia o foco do metabolismo das leveduras para a produção de células e não de álcool. Em um trabalho publicado em 2022, Lemos e colaboradores avaliaram os efeitos da pressão e campo magnético na produção de glutationa por Saccharomyces cerevisiae em um bioreator Airlift. Os autores variaram a pressão de 0,05 a 0,15 megapascal
a velocidade média de reciclo de 3 a 15 centímetros por segundo e a intensidade do campo magnético de 0 a 3 militesla. As concentrações de biomassa e glutationa em alta pressão e média velocidade foram maiores do que as no controle, enquanto que a aplicação do campo magnético reduziu as concentrações de biomassa e glutationa. Além disso, os resultados do bioreator Airlift mostraram que esse tipo de reator pode ser usado para produzir glutationa, reduzindo os custos de energia. Bom, para finalizar, podemos concluir que os métodos térmicos de processamento de alimentos são realmente efetivos, porém afetam a qualidade nutricional e sensorial dos produtos. Frente a isso, os métodos não térmicos, como o campo magnético, surgem como alternativas viáveis tanto para a inibição quanto para o estímulo de processos biotecnológicos, além de não afetarem as características nutricionais e sensoriais dos alimentos. Entretanto, esses métodos ainda têm algumas ressalvas, como o alto custo envolvido, já que envolvem a aplicação de tecnologias caras e que ainda não estão consolidadas no mercado, e a difícil aceitação pelos consumidores, que, devido à falta de informação, podem achar que essas tecnologias são maléficas para a sua saúde. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Por fim, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e também agradecer a atenção de todos vocês que assistiram até o final. Muito obrigado!